Olá pessoal, meu nome é Felipe Augusto, sou professor do Inatel e juntamente com o professor Housley coordenamos o projeto Resource Aware Machine Learning Model Optimization for Edge Computing, parte integrante do projeto XG Mobile. A motivação do nosso projeto é a execução de modelos de aprendizado de máquina em dispositivos de borda com recursos limitados, recursos computacionais, de forma bastante eficiente e com alto desempenho, dando origem ao termo EdgeML. Esses dispositivos eles têm uma série de restrições computacionais e energéticas, dentre elas, posso citar algumas: alimentação via bateria ou algumas vezes limitada, baixíssima capacidade de processamento, armazenamento bastante limitado, limitações também de segurança e de privacidade. Essas limitações impõem algumas restrições aos modelos de aprendizado de máquina para que eles consigam ser executados. Então, existe a necessidade de que eles se tornem energeticamente e computacionalmente eficientes. As formas mais comuns para aumentar a eficiência desses modelos são através da criação, uma concepção de modelos bastante leves e a otimização de alguns modelos já existentes. Algumas das técnicas mais utilizadas para aumentar a eficiência dos modelos são as descritas aqui. A busca por arquiteturas neurais, a otimização conjunta do desempenho e da eficiência dos modelos, a poda das redes neurais, onde nós removemos pesos e nós irrelevantes, a quantização, onde há a redução da precisão numérica, por exemplo, float 32 para int 8, clusterização dos pesos, onde há a substituição dos valores dos pesos semelhantes pelo centroide do cluster mais próximo, a destilação do conhecimento, onde há a transferência de um conhecimento adquirido por um modelo muito grande, muito capaz, para um modelo menor, e a otimização colaborativa, onde há a criação sinérgica entre as diferentes técnicas descritas anteriormente. E o objetivo, portanto, do nosso projeto é o desenvolvimento de arquiteturas de aprendizado de máquina que são leves, otimizadas para execução nesses dispositivos com recursos extremamente limitados. E agora nós vamos apresentar na sequência, alguns dos nossos alunos apresentarão 5 provas de conceito relacionadas aí ao projeto EdgeML. Então, na sequência, vocês verão as apresentações. Primeiramente, um sensor LoRa para detecção de incêndios florestais. Na sequência, um aplicativo móvel para classificação da qualidade dos grãos de café. Um sistema, na sequência, para segurança de trânsito. Depois, um sistema para monitoramento autônomo de tráfego. E, por fim, uma solução de rastreamento ocular para acessibilidade. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro. Eu sou o Rafael. Nós fazemos parte do projeto Deep Learning for Forest Fire Detection, coordenado pelos professores Felipe Figueiredo e Housley, e esse projeto faz parte do PDI do XG Mobile. O projeto Wildfire Detection surgiu da necessidade urgente de soluções rápidas e eficientes para o monitoramento e detecção de incêndios florestais. Devido aos impactos ambientais, econômicos e sociais causados por queimadas, o nosso objetivo é desenvolver um sistema inteligente, de baixo custo, que permita identificar focos de incêndio em tempo real, utilizando técnicas de inteligência artificial e internet das coisas. A proposta é aliar sensores ambientais, câmeras e algoritmos de aprendizado de máquina embarcados em microcontroladores para o monitoramento contínuo, com o intuito de prevenir a propagação de incêndios e reduzir os danos ambientais. Falando dos resultados esperados, entre os principais estão a criação de um protótipo funcional capaz de detectar a presença de fogo por meio de imagens, o desenvolvimento de um modelo de IA leve e otimizado para embarcar em dispositivos de baixo consumo, a comunicação desses dispositivos com uma central via rede LoRa ou Wi-Fi, possibilitando alertas em tempo real. Em relação aos resultados alcançados, até o momento conseguimos treinar e quantizar um modelo de detecção de fogo baseado em redes neurais convolucionais,
Implementar esse modelo em uma Raspberry Pi Pico com a câmera Arducan Mega 5, realizar testes em laboratório e em ambiente controlado, confirmando a capacidade do dispositivo de identificar imagens com fogo e sem fogo, desenvolver comunicação entre os dispositivos e a central via protocolo LoRa, Esse projeto possui aplicação direta em áreas como o agronegócio, com monitoramento de plantações e áreas de preservação, em utilities e energia, com a proteção de áreas próximas às linhas de transmissão e torres, na mineração, prevenção de incêndios em áreas de vegetação próximas às estruturas operacionais, e nas indústrias e logísticas, com proteção perimetral de galpões e depósitos de materiais inflamáveis. Bom, desta forma, os próximos passos incluem aprimorar a taxa de acerto do modelo em diferentes condições de iluminações e ambientes, assim como também testar outras diferentes arquiteturas de modelos e também integrar sensores ambientais como os de temperatura e os de umidade para ter uma maior robustez. Olá, meu nome é Isabela e eu sou estudante de doutorado do Inatel. O nosso trabalho faz parte do XG Mobile e é dedicado ao desenvolvimento de um modelo de inteligência artificial capaz de classificar automaticamente a qualidade dos grãos de café. A classificação dos grãos de café é um processo realizado por profissionais especializados e envolve critérios subjetivos, levando em conta os aspectos físicos, o aroma e o sabor dos grãos. No entanto, como essas percepções podem variar de pessoa para pessoa, o resultado da classificação nem sempre é preciso. E essa subjetividade impacta diretamente o produtor rural, que muitas vezes vende o seu café por um preço inferior ao que realmente poderia alcançar. O comprador pode reclassificá-lo e revendê-lo por um valor muito maior, gerando desigualdade na cadeia produtiva. Durante a nossa pesquisa, treinamos um modelo de inteligência artificial utilizando uma tecnologia inovadora para dispositivos de baixo poder computacional. Agora eu vou mostrar o nosso aplicativo. Ele é único no mundo e consegue classificar a qualidade dos grãos conforme a instrução normativa número 8 do Ministério da Agricultura e é baseado na análise das características físicas dos grãos, que é uma das etapas da classificação do café. Esse café foi previamente classificado por um profissional e é do tipo mole. Esse café é do tipo Rio. Nossa próxima meta é expandir esse modelo para identificar novas classes de qualidade e incluir a análise do sabor por meio de uma língua eletrônica e do aroma por meio de um nariz eletrônico. Esse trabalho foi desenvolvido sob a orientação dos professores Felipe e Hausley, do iLab, e do professor Samuel e Henrique Mendonça, do IoT Lab. Também contamos com a parceria da ML Comércio de Café e a orientação do Jaime Barbedo, da Embrapa Agricultura Digital. Meu nome é Iago Vieira, estou desenvolvendo o projeto Edge Computer Vision Based Solution for Traffic Surveillance and Monitoring, coordenado pelos professores Felipe e Hausley, desenvolvido pelo projeto do XG Mobile. Bom pessoal, vou estar apresentando agora o projeto e o setup de configuração de dois projetos que são distintos nas aplicações deles. Bom, o setup de configuração se baseia principalmente em dispositivos de borda, onde eu vou estar utilizando um modelo de machine learning para rodar esses dispositivos. E este modelo precisa ser leve o suficiente, mas preciso o suficiente para aplicar na tarefa desses dois projetos que possuem duas aplicações diferentes. A Raspberry Pi ela contempla um Cortex A72 com 4 GB de RAM, 64 GB de flash e não contempla NPU, APU ou GPU. Então eu utilizo uma integração com a EdgeTPU Coral USB, desenvolvido pela Google, que é um dispositivo próprio, específico para inferências em borda, para acelerar modelos de machine learning, e uma câmera, seja qual resolução maior, melhor qualidade e precisão do modelo e da aplicação, porém menor
processamento dos dados e velocidade de resposta. Esse projeto, pessoal, consiste em um alerta de sistema inteligente, onde eu consigo avaliar a sonolência e utilizo o mau comportamento das pessoas, do motorista, do condutor. Então eu analiso primeiramente o cinto de segurança. Caso ele for detectado em primeira vista, é analisado junto a um comitê de modelos, mas em principal o comitê é formado com o IOLO, onde foi feita uma comparação para distinguir qual que era o melhor em processamento, e ele analisa celular, cinto de segurança, cigarro e sonolência, e caso a pessoa esteja acordada. Então, caso tenha cigarro, não tenha cinto ou use celular, vai acionado um alarme imediatamente. Caso ele tenha uma postura inadequada, olhos fechados, inclinação do corpo, o modelo com o IOLO, o DLIB e MediaPipe, junto ao comitê, é contabilizado um score junto a eles, onde 30 FPS, onde esse sistema funciona a 15 FPS, é equivalente a 2 segundos de tempo de resposta para um alarme ser acionado. Então, se cada pessoa se incline, tem uma má postura ou tem a sonolência, 2 segundos de resposta para o alarme ser acionado e a pessoa ser alertada. Esse sistema é composto por um comitê de modelos de visão computacional e estimação de pose com YOLO, DLIB e MediaPipe. Bom, pessoal, este projeto ele é desenvolvido para análise de cidades inteligentes, onde eu avalio a análise de colisão entre carros e pessoas, além de analisar a velocidade de cada um dos veículos envolvidos. E, junto com isso, analisando a infração, seja colisão ou limite de velocidade, de múltiplos veículos e pessoas envolvidas no local. Analiso o fluxo deles, além dessas duas métricas, e o número de infrações. Todos os dados são salvos num cluster em MongoDB, desenvolvido para cada tipo de Raspberry Pi. Ou seja, e o sistema ele funciona a 47 FPS a 27 FPS. O sistema detecta múltiplos veículos, a distância deles, a velocidade deles e a placa do carro. Tudo esse contexto é enviado para uma IA generativa, onde ela vai analisar o que está acontecendo na cena. Se é uma colisão, se tem alguém ferido, se tem alguma explosão. A IA generativa é basicamente uma imagem que você vai passar para ela e ela vai dar a resposta do que está acontecendo na cena. Como este exemplo, que tem um carro que colidiu com uma pessoa, podia colidir com uma pessoa, e foi enviado no sistema essa específica infração. Bom, esse projeto, então, ele é desenvolvido para aplicações baseadas em cidades inteligentes, envolvendo creches, hospitais públicos, escolas, locais onde câmera de segurança tem cerca de 90 dias a 30 dias para ser salvos os dados, onde essa câmera inteligente e de baixo custo resolve essa solução. Muito obrigado. Eu me chamo Luiz e hoje eu vim apresentar o projeto de PDI do XG Mobile, em que eu fiz juntamente com o professor Hausley e com o professor Felipe. O nome do projeto é EyeZone e o objetivo desse projeto é justamente criar uma solução para que as pessoas consigam utilizar computadores, tudo que obtém uma tela, através de uma webcam e do rastreamento ocular. A nossa motivação principal é justamente aquelas pessoas que têm as deficiências motoras, que não conseguem utilizar periféricos físicos, igual o mouse e o teclado, para que não adianta nada na internet que a gente tem hoje, tem infinitas informações e nem todo mundo consegue acessar elas. Então, nossa principal motivação foi justamente isso, que é trazer acessibilidade a essas pessoas que possuem essas deficiências motoras. Bom, e agora eu vou apresentar aqui a interface para vocês e o programa em funcionamento. Então aqui agora a gente está na interface, como vocês podem ver. Para o lado que eu olhar, o meu mouse vai. Realmente como se fosse um controle remoto de TV. Agora eu vou entrar aqui na aba acessibilidade do sistema. Eu coloquei o mouse ali em cima, eu olho para o meio da tela e eu vou fechar o olho esquerdo para fazer o clique. Aqui clicou, entrou na próxima interface. Agora eu posso selecionar essas opções, eu vou para teclado virtual. Coloco o mouse em cima, olho para o meio, pisco. E aqui a gente abriu o nosso teclado virtual. Um teclado bem simplificado para facilitar na digitação. E aqui eu consigo escrever o que eu quiser agora. Eu posso colocar o mouse em cima, fecho o olho esquerdo, ele dá o clique e apareceu a letra aí em cima. Bom, então a partir aqui da nossa página inicial a gente consegue fazer uma pesquisa no Google. Então eu vou entrar aqui na aba Internet Pesquisa. Eu vou para a esquerda, vou clicar, com o olho esquerdo também.
Aqui eu tenho várias opções, eu vou selecionar do Google. Eu vou abrir o Google automaticamente e também vou abrir um teclado para que eu consiga fazer minha pesquisa. Então, vou digitar aqui X. Vou colocar o G. O M. Opa, vou lá pro O. Vou pro B. Agora eu vou pro I. Opa. Vou pro L. E vou pro E. Agora eu só ir no Enter, para eu conseguir fazer minha pesquisa no Google. Tá ali no cantinho, vou descer um pouco. Aqui a gente consegue fazer a nossa pesquisa. Por enquanto a gente tem as opções de descer, eu consigo dar um page down na minha página. Então aqui eu desço. Eu consigo voltar lá para cima também. Nessa setinha. Aqui eu voltei lá para cima e nessa última opção eu consigo sair do meu Google. E voltando para a interface própria que a gente criou. Portanto, como vocês viram no funcionamento do programa, o princípio geral de funcionamento do nosso projeto é justamente a webcam, onde ela capta a nossa imagem, a imagem do nosso rosto, passa pelo computador para alguns modelos de inteligência artificial, é detectado os olhos, a pupila e o nosso rosto por inteiro também, para decidir as direções que o nosso mouse vai andar e também o clique que a gente vai dar sobre a nossa interface. Agora falando sobre as áreas em que o nosso projeto se encaixa, eu vou citar duas áreas que são as mais importantes para mim, que eu pensei enquanto eu fazia esse projeto, que é justamente a área da educação, onde vai ajudar aquelas pessoas que possuem deficiências motoras a interagir mais com a sala de aula. Nós podemos até fazer softwares em cima do nosso projeto para que seja uma aula mais direcionada a ela, uma aula personalizada. E também a área da saúde, que é uma das mais importantes que a gente tem hoje, que serve justamente para aquele paciente que não consegue se comunicar certamente com o médico, ele pode simplesmente abrir um teclado, digitar o que ele pensa, o que ele sente, para que o médico dê um diagnóstico melhor. E também na área da reabilitação do paciente, sempre mantendo o paciente ativo com um software, por exemplo, que a gente faça um joguinho, qualquer coisa, é sempre importante para a recuperação do paciente. Muito obrigado pela atenção. Como conclusão, nós podemos dizer que a execução eficiente desses modelos de aprendizagem de máquina na borda é totalmente viável através do uso das técnicas de otimização. Como vocês puderam ver, as provas de conceito demonstraram a aplicabilidade em cenários reais. Os desafios que nós ainda temos aí pela frente são hardware limitado, treinamento local ainda é inviável e alguns problemas exigem modelos complexos. Para o futuro, nós pensamos aí no desenvolvimento de hardwares dedicados, usando o FPGA para o desenvolvimento de Neural Processing Units, NPUs, o aprendizado distribuído através do aprendizado federado, para que esses modelos consigam serem treinados na borda, e a concepção de arquiteturas ainda mais otimizadas. Muito obrigado.